Eu tinha prometido fazer uma revisão, pessoal, sobre geometria molecular com a inclusão de casos que não foram vistos na apostila, né, em aula, mas que podem cair no vestibular. A primeira coisa que precisa revisar é o conceito de grupos eletrônicos, que não é necessariamente nem um elétron solteiro, né, sozinho, e nem um casalzinho de elétron par. Pode ser tanto um quanto o outro. Um grupo é uma região onde há uma concentração de elétrons lá na camada de valência. E ela é resumida por essa tabela que a gente está cansado de ver. Toda aula a gente vê ela. Todo mundo da 1A vai ter um grupo eletrônico que é constituído de apenas um elétron. Aqui, eles fizeram essa representação aqui, mas na verdade é útil lembrar só do berílio, porque é o único que faz uma ligação covalente. Você representa ela com dois grupos eletrônicos, cada um deles representado por um elétron sozinho. Aqui, nessa tabela, nessa coluna 3, é a mesma coisa do caso do berílio. O único que é útil se lembrar é o boro, que é o único que faz uma ligação que tem um caráter próximo do covalente. Então você representa ela por 3 grupos de elétrons, cada um constituído de um elétron apenas, um elétron sozinho. Aí, não vou ficar falando, né, mas é o que está aí. O carbono assim, nitrogênio, que é a primeira vez que aparece um par. Um grupo, são 4 grupos eletrônicos. Um constituído de um par de elétrons e 3, cada um constituído de um elétron solteiro. Aí já na 6 aparece 2 grupos que são constituídos, cada um deles de um par, e 2 outros grupos constituídos, cada um deles de um elétron solteiro, fazendo um total de 4 grupos. Na 7A já tem 3 grupos constituídos por pares, né? Por um par cada um, e um sozinho. E na última tem o caso do hélio, que é um caso particular, em que há um grupo só e ele é constituído de um par. E para os demais, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, são 4 grupos, cada um é um par, certo? Isso é importante ter na mente, memorizado. Para isso, eu vou compartilhar essa figurinha no grupo agora. Então vocês já podem ver ela lá. E depois, o que é importante entender? Para entender a geometria molecular, existe uma teoriazinha química que chama, em português, deixa eu ver aqui como é que eles colocam. Teoria da repulsão dos pares de elétrons na camada de valência. Porque vocês sabem que os elétrons são negativos, né? Então toda vez que tiver um grupo de elétrons, ele vai tentar se afastar o máximo que ele conseguir de outro grupo de elétrons. E isso é o que determina a geometria. Que, por exemplo, nessa primeira estrutura aqui, está representado o caso da molécula de gás carbônico e da cloreto de berílio. O berílio, vocês lembram que tem 2 grupos, cada um deles um elétron sozinho. Então esses elétrons, para minimizar a repulsão que eles sentem um pelo outro, vai um para um canto e o outro 180 graus depois, aí forma a geometria linear, certo? Agora, no caso dessa tabela aqui, é uma generalização para resumir. Para poder explicar lá tudo, eu preciso que vocês entendam o que significa essa coluninha onde tem um tanto de axé escrito aí, AXE, AXE, cada uma com numeração diferente, certo? Até lá embaixo. Então é bastante. Então tem que prestar atenção e entender a lógica e de vez em quando dar uma olhadinha na tabela para tentar memorizar. É uma coisa que eu já tinha que ter falado para vocês, é que a memorização é mais fácil quando você entende a estrutura da informação. Aqui, se você entender a estrutura do que eu estou falando, você vai memorizar muito mais do que se você pegasse essa tabela e tentasse, sem nenhum tipo de compreensão do que ela significa, e simplesmente decorar ela. É muito mais difícil assim. Tabela periódica, por exemplo. Se você entender o porquê que aqueles elementos estão organizados do jeito que estão, facilita você memorizar. Isso aqui faz sentido, não é uma sequência de informação, tipo num dicionário, entendeu? Com a ordem que só está lá porque precisa ter uma ordem. É uma ordem que é útil, que tem utilidade. E aqui
Essa ordem vai ser a seguinte: o A representa o átomo que a gente vai chamar de átomo central. A gente vai escolher ele dentro daqueles grupos, 1A, 2A, até chegar lá, 3A, 4A, até chegar no 7A. A gente não mexe com os outros, mas poderia ser um dos outros também, entendeu? Na química a gente não se restringe à química dos elementos do grupo A, em geral, mas no ensino médio sim. Então, você imagina que o A vai ser um cloro, um berílio, e os ligantes vão ser os penduricalhos que estão em torno dele. Esse E representa simplesmente um par, um grupo de elétrons que é um par, mas que não foi usado para fazer ligação. Que não... Como é que um par pode ser usado para fazer uma ligação? Quando ele participa de uma dativa, certo? Se ele não for usado, ele fica lá, entendeu? Mas ele interfere na geometria justamente porque ele repele os outros grupos de elétrons, certo? Da mesma forma que os elétrons ou os pares de elétrons que participam de ligação, ele também tem natureza elétrica, então ele repele os outros. Olha, se tiver dois ligantes, que é o que representa o X, né? O X representa o número de ligantes. Então, e nenhum par sobrando, a geometria linear. Aqui tem dois exemplos. O cloreto de berílio, não precisa falar de porque só tem jeito de ser dois, e o gás carbônico, certo? Aqui nesse exemplo aqui podia ser fluoreto de berílio, iodeto de berílio, brometo de berílio e acetato de berílio. Nem sei se existe esse trem, que quando vai ficando mais lá para baixo vai ficar mais complicado, mas teoricamente podia ser. Ou senão o hidreto de berílio, BeH2. Todos têm a mesma estrutura linear, se você tiver como transformar ele em gases, né? Porque normalmente no sólido a gente não tem moléculas isoladas, você vai ter um cristal. Depois eu posso mostrar isso no final do vídeo para quem quiser tiver interesse. Aí vamos seguir para frente. O AX2E1 significa o quê? É dois ligantes, certo? Mas tem um par lá sobrando. É o caso, por exemplo, da molécula de água. Não, perdão. A água sobra 2, desculpa. Caso, por exemplo, da molécula de SO2. O que acontece no SO2? O SO2, o enxofre, ele pode... uma dessas ligações aqui, ó. Deixa eu aumentar. O S é o do centro, que tem vermelhinho. O S, o que ele tem? Ele tem dois pares. Cada um é um grupo, né? Ele tem 4 grupos. 2 são pares, 2 são solteiros. Os dois solteiros, na verdade, vão formar uma dupla com um oxigênio, que você pode interpretar como um desses dois branquinhos aqui. E faz uma dativa para o outro. Só que ainda sobra um par lá flutuando. Por isso que essa estrutura fica conhecida como angular, né? Estrutura angular. Todos esses outros aqui formam estruturas angulares pelo mesmo motivo. Sobra um par sem fazer dativa, certo? É só você escrever lá no centro do papel, você coloca lá a estrutura de Lewis e faz as ligações e vê se sobrou um, vai ser esse aqui. Agora, esse outro aqui, sobra 2. Você pegar, por exemplo, é o caso da água, porque o oxigênio, o que ele tem? Olha aqui nessa... É 4 grupos. Esses amarelinhos representam os pares de elétrons, os elétrons, os casaizinhos de elétrons que não participaram de nenhuma ligação. O oxigênio que está no centro faz uma simples com hidrogênio, uma simples com o outro. Formou o octeto dele, está de boa. O hidrogênio também ficou com 2 elétrons, acabou. Só que sobrou esses dois. Então esses dois, como eles não participam da ligação, a gente consegue de novo uma estrutura angular. Ok? E aqui tem outros exemplos. Ó. Depois no final do vídeo eu vou detalhar num papel como é que você faz a estrutura eletrônica. Como eu estou filmando na tela do celular, isso fica difícil de ser feito. Eu não tenho a tecnologia que eu preciso para me inscrever na tela do celular ainda. Depois eu escrevo no quadro todos esses exemplos, eu recapitulo de novo, aí uma nova chance para você revisar a matéria de novo, até melhor para vocês.
Lembra daquela moléculazinha lá que eu falei, o OF2? É a mesma coisa. O OF2, eu falei para vocês que nem sabia se existia. Existe sim, é uma substânciazinha enjoada, chata, vocês podem ler sobre ela aqui na Wikipédia, mas ela existe. E eu dei ela no contexto de NOx, né? Porque como o flúor é mais eletronegativo que o O, aí não é, o NOx do O fica positivo. É a única molécula em que o NOx do O é positivo, pelo menos a única que eu tenho, que eu já vi. Aí vamos continuar para frente. Se você tiver 2 ligantes e sobra 3 grupos, isso pode acontecer. Aí o que acontece? Vai ser linear de novo, ok? É claro que aqui, como vocês nunca viram isso aqui contado, os grupinhos de elétrons, fica difícil de enxergar por que sobra 3 grupos. Depois eu vou fazer. Aí, se for 3 ligantes, nenhum grupo sobrando, aí fica trigonal plana ou triangular. Só que eles gostam mais de trigonal aqui, não sei porquê. Aí tem lá o fluoreto de boro, tem o hidreto de boro, tem esses ânions que estão aí, tem o trióxido de enxofre, né? Aí vamos para frente. Se for 3 ligantes e sobra um, é o caso da amônia, que a gente viu em aula. Seria tetraédrica, só que tem um que não está usado, um par que sobra fora. Então, brinquei com vocês, que sem querer ofender ninguém, claro que é um tetraedro da cabeça achatada, tetraedro cearense. E é o que acontece nessas moléculas aqui. O exemplo mais famoso é a amônia. Beleza. Agora nós estamos chegando pela primeira vez em moléculas que a gente não viu na aula. Tem 3 ligantes, né? Tem 3 penduricalhos no átomo central e 2 pares sobraram. Aí forma a letra T. Esses compostos que são mencionados aqui, que tem essa estrutura, são compostos covalentes que se formam entre elementos do grupo halogênio. São chamados de interhalogênios. Esse aqui chama trifluoreto de cloro e esse aqui chama trifluoreto de bromo. Entendeu? Então, isso aqui pertence a classe de compostos, se você quiser ler, dos interhalogênios. Então, há toda uma classe de compostos que tem uma estrutura geométrica mais estranha, né, comparado com o que vocês estão acostumados. Vamos passar para frente. Aí o nome da estrutura é formato de T, ou estrutura em formato de T. Aí quando tem 4 ligantes, não sobra nenhum par, que é o caso do CH4, do carbono, cada um daqueles grupos que no carbono tem 4, né? Cada um deles faz uma simples com hidrogênio, acabou o assunto, aí forma um tetraedro. Aí tem outros exemplos aí para vocês, depois eu vou trabalhar cada um individualmente. Forma um tetraedro, normal. Outra molécula que a gente não viu, tem 4 penduricalhos, né? 4 ligantes, aqui no AX4 é 1, e sobra um par. Aí forma uma estrutura que a gente chama de disfenoidal ou estrutura de serra. Porque isso aqui parece sei lá onde é que o cara viu aqui, parece um serrote. Na cabeça do cara que fez isso aqui pela primeira vez parecia um serrote. É essa estrutura aqui, até bonitinha, né? É uma linear com ângulo embaixo. Perdão. Aí. Isso aí. Eu não estou conseguindo aumentar, perdão. Aí o exemplo é esse composto aqui, que é o tetrafluoreto de enxofre. Agora, se sobrar 2, tem essa que eu acho, na verdade, eu acho ela mais legal, porque é a única molécula que tem estrutura quadrada. O exemplo que tem é o trifluoreto de xenônio. Lembra que eu falei para vocês que os gases nobres não formavam compostos? É verdade na maior parte dos casos, só que é possível fazer sim composto com esses elementos. Só que é bem mais complicado. Então, depois se você quiser ler, você lê esse artigo aqui, ó, traduz lá no Chrome, lê o artigo aqui se quiser satisfazer a sua curiosidade. Então, se alguém tiver essa curiosidade de
de ver essa molécula aqui, ó, ela forma um quadrado, certo? É a moléculazinha cujos vértices formam um quadrado. Agora, se tiver cinco ligantes, mas nenhum par sobrando, aí forma uma bipirâmide de base triangular. Você pode reparar aqui nessa estrutura que tem um triângulo aqui, é igualzinho na molécula de, vamos pegar, de trifluoreto de bromo, BF3, só que ela tem uma estrutura tridimensional. Aí tem no meio passa uma reta, né? Tem uma para cima, outra para baixo. Aí forma uma pirâmide em cima da outra, com as bocas grudadas, né? Com as bases grudadas. O exemplo é o pentacloreto de fósforo, certo? Aí, se tiver 5 ligantes, mas ao contrário desse outro aqui, sobrar um por fora, aí forma uma estrutura que é uma pirâmide de base quadrada. Se tiver 5, sobrar 2, aí forma um pentágono. É bonitinho também, ó. Formato de Patrick do Bob Esponja. Formato de estrela. É o exemplo, esse ânion aí, que é uma ligação do flúor com xenônio. A ideia dessas moléculas aqui é que o flúor é tão eletronegativo que ele não respeita nem os gases nobres, nem os caras que querem ficar virgem para sempre. Ele não respeita, ele pega lá e fala, não, vai fazer ligação comigo e eu não quero saber. Entendeu? É mais ou menos isso, viu, gente? Isso é uma bobice que eu estou falando, mas serve para entender. Agora, se tiver 6 grupos, nenhum sobrando, forma um octaedro, que é uma bipirâmide de base quadrada. Se pegar esse aqui, tem um quadrado, é igual aquela lá do quadrado, né? Essa aqui mais em cima aqui que forma o quadrado. Cadê ela? Que a gente viu aqui, ó, essa aqui. Só que com um ligante para cima e outro para baixo, formando duas pirâmides emborcadas, né? Acabou uma para cima, outra para baixo, com as bases ligadas. O exemplo é o hexafluoreto de enxofre. Eu sei que é chato, exaustivo isso aqui, mas o jeito de acertar na prova é justamente vendo de novo, até reter na sua mente. Ou senão, se você quiser o caminho mais árduo, fazendo os elétrons, que é o que eu vou ensinar no próximo vídeo. Agora, se sobrar um, né, tem 6 ligantes, mas sobra um, aí forma uma pirâmide de base pentagonal. É um pentágono com um negocinho pendurado para baixo. Porque esse amarelinho representa o par que não foi usado. Se for 7 ligantes, então é uma bipirâmide de base pentagonal, que é representada aí por esse desenho. O exemplo que já caiu em prova do vestibular, principalmente aquelas faculdades particulares de medicina que não aceitam o Enem, ou pelo menos não aceita só o Enem, você tem que fazer a prova também. Isso aqui já caiu. No Enem é difícil cair, mas se você quer cobrir todas as bases, você quer ter certeza que você vai para a prova preparado, eu sugiro que você faça isso aqui. Entendeu? Ou se você quiser, você pode dar prioridade para outras matérias. Entendeu? Aí a decisão é sua, mas é minha obrigação não deixar nada para trás. E finalmente, se tiver 8 ligantes, aí tem um nome esquisito que é... nem sei traduzir essa merda. Vamos ver aqui o artigo para ver se tem uma tradução em português. Geometria molecular antiprismática quadrada, que é essa encrenca que está na foto aqui. Vamos lá ver. De novo, perdão. Agora eu perdi onde é que está a tabela. Tem paciência comigo, só um minutinho. É 8 ligantes, nenhum par sozinho. E se você quiser entender, você tem que colocar. Tem aplicativo na internet para você girar isso aqui em 3D. Entendeu? Tá parecendo com... Não, isso aqui tá errado. Quando você olha, dá a impressão que é... Ah, não, mas é diferente. Não é uma pirâmide. É um negócio mais complicado que uma pirâmide. E essa geometria aí é esses compostos aqui, ou ânions, né, que estão aí, que tem essa geometria. Eu acho que é sacanagem do examinador pôr uma questão dessa. Mas já houve exemplo de exame sacana no Enem. Na verdade, o cara tem esse direito. Ele pode perguntar o que ele quiser. Só que o Enem, em geral, pergunta questões mais simples.
questões mais comuns. Mas se o cara perguntar, ninguém pode ir lá na justiça questionar se faz ou se não faz parte do programa do ensino médio, porque faz. Tanto faz como já caiu, certo?